pessoal, aqui é Alexandre Bittencourt, de volta com o canal Música, CDs e CIA. Você sabe o que é um supergrupo? Imagina que você pudesse montar aquela banda dos seus sonhos, o cantor que você considera mais legal nos vocais, o guitarrista que você também acha o melhor na guitarra, e assim sucessivamente. Vamos botar aqui uma banda rapidinho, uma banda dos sonhos, um supergrupo? Vamos lá, nos vocais, Bruce Dickinson. Bom, hein? Do Iron Maiden, vocalista do Iron Maiden. Na guitarra, vamos colocar Eric Clapton. No baixo, Geddy Lee, do Rush. E na bateria, Ian Pace, do Deep Purple. Olha que super grupo. Você compraria ou não compraria um CD desse aí para ouvir? Provavelmente, no mínimo, baixaria para matar a curiosidade de ver que som é esse, não é verdade? Pois é disso que nós vamos falar hoje, dos supergrupos e grandes contribuições, grandes encontros na música, né, que geraram discos fabulosos ou no mínimo interessantes. Tá curioso? Mas antes, se inscreve no canal, já deixa o seu joinha aí para contribuir para que esse canal cresça. Esse canal não é nada sem você. Conto com o seu apoio. Vamos lá! Bom, um critério bastante importante para considerarmos um trabalho como supergrupo ou uma grande colaboração é ter ciência de que esses músicos, né, já são famosos, já têm uma fama bastante intensa, já possuem uma carreira musical muito bem definida. Então, é isso. O primeiro da lista é um artista bastante conhecido, integrante da banda The Stooges, né, do final da década de 60 e início da década de 70, um dos precursores do punk rock. Eu estou falando de Iggy Pop. Iggy Pop fez também uma carreira solo de muito sucesso, algumas parcerias super legais, inclusive com David Bowie. Fez o sucesso com os discos The Idiot, de 1977, que é inclusive seu primeiro disco solo. E na sequência, também em 1977, o disco Lust for Life, em parceria com David Bowie. Eu até tenho esse disco aqui nas minhas mãos, ó. É um descasso, tá? Tem até uma música aqui que foi meio que feita uma versão pela banda brasileira Capital Inicial com a música Passenger. Pois bem, em 2016, Iggy Pop lança o disco Post Pop Depression, esse disco aqui, né? E vejam só quem é o parceiro musical do Iggy Pop nesse disco. Na guitarra, e a produção do disco foi feita pelo Josh Homme, do Queens of Stone Age. Vocês conhecem essa banda? Super banda, muito legal. No baixo, Jim Fertitta, também baixista do Queens of Stone Age, também toca guitarra esse cara, muito bom. E na bateria, Matt Elders, que é baterista da banda Arctic Monkeys, outra banda também muito legal. Por incrível que pareça, Post Pop Depression foi o disco de maior sucesso do Iggy Pop nos Estados Unidos e no Reino Unido. Para vocês terem ideia, ele chegou à posição número 17 da Billboard, ultrapassou a marca dos discos Idiot, que ficou com a posição número 72 nos Estados Unidos, e Lust for Life com a posição 28 no Reino Unido, pegando a posição número 20 nos Estados Unidos e número 5 no Reino Unido. É um feito bastante interessante considerando a sua idade, né, 68 anos. E ainda concorreu ao Grammy Awards de 2016 na categoria de melhor banda de música alternativa. E perdeu, sabe para quem? David Bowie com o álbum Black Star. É realmente um disco espetacular. Para quem é fã do Iggy Pop e para quem é fã do Queens of Stone Age e o Arctic Monkeys também, né? O disco Post Pop Depression segue aquela linha underground já conhecida dos trabalhos do Iggy Pop,
porém com belas melodias vocais e excelentes arranjos de guitarra e até instrumental geral, feito pelo Josh Homme. Josh Homme é um excelente compositor também, né? Ele já trabalhou com vários artistas interessantes, né? Como o Dave Grohl, né, do Foo Fighters, John Paul Jones, do Led Zeppelin. Tem também o trabalho que ele fez chamado Eagles of Death Metal, entre outras colaborações que ele fez com vários artistas famosos. Pessoal, se vocês ficaram curiosos de ouvir esse disco do Iggy Pop com Josh Homme e essa galera toda, imaginem assistir eles ao vivo. Isso mesmo, tem o DVD Post Pop Depression, tocando ao vivo essa galera toda, imaginem só. Eu assisti, recomendo. De 2009, a banda Them Crooked Vultures. Vamos aos membros dessa banda? Na guitarra e no vocal, de novo, ele, Josh Homme, que acabamos de falar a respeito com o trabalho com Iggy Pop. Esse cara é fera, né? John Paul Jones no baixo. E na bateria, Dave Grohl do Foo Fighters. John Paul Jones, para quem não lembra, Led Zeppelin, enfim. Que trio, hein? Que trio! Essa banda é tão boa que chegou à posição número 12 da Billboard, tá? E ainda ganhou o Grammy de melhor canção de banda hard rock com a música The Fang. Olha só o que esses caras aprontaram. Bom, eu acho esse disco fantástico, tá? Recomendo fortemente para quem não ouviu, ouvir. O próprio Jimmy Page do Led Zeppelin chegou a declarar que gostaria muito de ter participado desse projeto. Tá? Eles só lançaram um disco, foi esse. E segundo os próprios integrantes da banda, tanto o Josh Homme como o John Paul Jones e o Dave Grohl, estão planejando um segundo álbum, né? Isso já tem tempo, né? Se você considerar que esse disco é de 2009 e nós estamos já em 2020, né? O pessoal está demorando aí e para quem conheceu esse trabalho, está ansioso por um novo disco dessa grande banda que é sensacional. Infelizmente não tem nenhum material assim de DVD ao vivo do The Crooked Vultures, né? Mas na internet, se você for no YouTube, tem bastante coisa lá postada em termos de até shows completos e muito bem gravados. Eu vou colocar aqui para vocês, na descrição do vídeo, os links para esses vídeos. Aproveitem! Em 2010, o baixista, vocalista da banda Trapeze e depois do Deep Purple, Glenn Hughes. O grande guitarrista de blues, Joe Bonamassa. O excelente baterista, filho do John Bonham, Jason Bonham. O tecladista do Dream Theater, Derek Shellian. Formam o grupo Black Country Communion. E esse foi o primeiro disco da banda. Black Country Communion. Olha, esse disco já despontou nas primeiras posições das paradas do Reino Unido e na Billboard, né? Na sequência, eles lançaram o disco Black Country Communion 2, que também seguiu a mesma linha de sucesso nas paradas britânicas e da Billboard. Para dizer sincero, eles lançaram 4 discos. Os 4 discos foram sucesso nessas duas frentes. Houve o disco Afterglow e o Black Country Communion 4. Para quem não conhece o Glenn Hughes, né, ou conhece mais assim no trabalho do Deep Purple, né, ele também participou da banda Trapeze, né, que foi uma banda antes do Deep Purple, né, do início da década de 70, uma banda muito boa. Também teve, né, uma extensa carreira solo com grandes discos e grandes parcerias.
é um músico de ponta, com uma excelente voz, né? Uma voz super potente, muito calcada no soul music, e um ótimo baixista também, da mesma forma. Joe Bonamassa é um dos principais guitarristas de blues da atualidade, também com uma extensa discografia. Chegou a tocar na banda Bloodline, antes de sua carreira solo. Fez uma parceria com a cantora Beth Hart, com um disco excelente também. Tem vários DVDs ao vivo dele. Jason Bonham, né, teve a sua carreira solo, né, de Jason Bonham Band, né, tocou com o UFO, já tocou com o próprio Led Zeppelin, né, no retorno da banda, tocou no período de 2012. Celebration Day, excelente disco, enfim. E o Derek Sherinian, né, tocou com Dream Theater, mas também tocou com muita gente grande, né, tocou com Stevie Vai, Yngwie Malmsteen, Billy Idol, Alice Cooper, né, é um músico com uma carreira também bastante extensa, né, em apoio a outros grandes artistas. Vale a pena conferir esse espetáculo de banda que é o Black Country Communion. E para quem gosta e quer ver o Black Country Communion tocando ao vivo, este é o DVD. Black Country Communion Live, né? Over Europe. Muito legal esse show aqui, viu? Vale a pena conferir. É uma banda fantástica. No trabalho da banda, o baixista e vocalista Glenn Hughes divide os vocais com Joe Bonamassa, o guitarrista, né? São dois grandes vocalistas, embora a maioria das músicas quem assume os vocais é o Glenn Hughes. Em 1993, duas figuras antológicas do rock and roll se juntam para fazer um grande disco. Imaginem o seguinte, de um lado, né, o grande vocalista do Deep Purple e frontman do Whitesnake, David Coverdale. Do outro lado, o grande guitarrista do dinossauro do rock, Led Zeppelin, Jimmy Page. E nós temos o disco Coverdale Page. Quem ainda não teve oportunidade de ouvir esse disco, eu sugiro fortemente. Ouçam, é um descasso. Esse disco ficou nas posições número 4 e 5 das paradas da Billboard 200 dos Estados Unidos e da Inglaterra. Foi um disco também que teve um boom de vendas nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão. Tá? Foi realmente um grande sucesso. Chegou até a emplacar um hit de sucesso, né, que estourou bastante tempo nos videoclipes da MTV. A música Take Me For A Little While, uma música bastante bonita. Em 1970, um dos maiores vocalistas do rock and roll, líder do The Animals, e sua carreira solo também esplendorosa, Eric Burdon, se junta a uma das grandes bandas do funk e soul, The War, e sai Eric Burdon Declares War. Cara, esse disco é espetacular, né? Desse disco saiu a música Spill the Wine, um dos clássicos do rock and roll, que já fez parte de várias trilhas sonoras de filmes. Esse disco ficou pelo menos umas 3 semanas nas grandes paradas de sucesso dos Estados Unidos e da Inglaterra. Foi um sucesso de vendas. Em 1976, Eric Burdon e The War repetem a dose com o disco Eric Burdon and War, Love Is All Around. Tá? Esses dois discos realmente valem a pena fazer uma releitura deles. É um disco de muito bom gosto musical, diferente, inovador para a época, né, que foi lançado, né? Você juntar um cara do rock and roll com uma banda de funk, né, é algo realmente bem inusitado, né? Outro sucesso que saiu
desse trabalho foi a música Tobacco Road, né? Uma música, inclusive, de 14 minutos, que vale a pena ser conferido. E uma pequena curiosidade, vocês gostam da banda Camisa de Vênus brasileira? Né? Com Marcelo Nova? Pois é, nesse disco aqui, ó, Camisa de Vênus, Quem é Você? Você tem a música Don't Let Me Be Misunderstood, né, que é um clássico do The Animals, né? E daí? E daí que o Eric Burdon participa desse disco, né, com essa música, e produz inclusive essa música, junto com Camisa de Vênus. Imagina Eric Burdon e Marcelo Nova cantando juntos no Camisa de Vênus. Pega esse disco aqui e confere. E quando o grande astro, músico, compositor e gênio Paul McCartney resolve se juntar a um dos maiores guitarristas de rock de todos os tempos, guitarrista da banda Pink Floyd, David Gilmour, e um dos grandes bateristas também de todos os tempos, baterista do Deep Purple, Ian Pace. Pois é, o Paul McCartney não precisava fazer isso para se promover, ou seja, o negócio foi feito por puro bom gosto mesmo, né? E por puro prazer de ambos estarem juntos, né? E fizeram um disco Paul McCartney Run Devil Run. O disco é do Paul McCartney, tá? Mas as músicas são músicas que os caras realmente resolveram tocar juntos, assim como uma celebração. São covers de grandes clássicos do rock and roll. Vou até dar uma lidinha aqui para vocês, algumas músicas. Blue Jean Bop, She Said Yeah, All Shook Up do Elvis Presley. Tem a música Handsome Man, Honey Hush, Shake a Hand, entre várias outras, e até algumas músicas autorais. A própria música Run Devil Run é do Paul McCartney, né? Mas enfim, é um disco que, pô, ver esses caras tocando juntos o que dizer, né? Inclusive, o Paul McCartney lançou o DVD Live at the Cavern Club. Cavern Club, né, é o local onde os Beatles costumavam tocar no início de carreira, né? Esse DVD é bem legal, né? Também com várias músicas do disco que ele lançou. E ainda tem o disco Paul McCartney, o DVD Paul McCartney Friends, né? Esse DVD aqui é bem interessante. Ele, além de repetir a dose, né, com David Gilmour e o Ian Pace, e ainda tem a participação do B-52s, né, uma banda de New Wave Rock, né, da década de 80, também muito legal. Em 1988, considerado um dos maiores vocalistas de rock de todos os tempos, o vocalista da banda Queen, Freddie Mercury, se junta com uma das maiores cantoras do canto lírico, né, da música erudita, também de todos os tempos, Montserrat Caballé, e fazem o DVD Barcelona. Olha, esse disco aqui não é só para quem gosta de música erudita, não. Para quem gosta de rock, música pop, uma bela música romântica, músicas belíssimas, né, com vozes bonitas de se ouvir, é um prato cheio. Eu recomendo também conferir esse disco. Barcelona, Freddie Mercury e Montserrat Caballé. E quando um astro de Hollywood resolve se juntar a duas estrelas do rock? Eu estou falando de Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry, guitarrista do Aerosmith. Pois é, isso foi em 2015 com a banda The Hollywood Vampires. Pois é, fizeram esse disco aí juntos, né? E ainda participaram do Rock in Rio em 2015. Esse disco é bastante interessante. Na verdade, a maioria das músicas que compõem esse disco são covers, né, de grandes bandas de rock de todos os tempos. Tá? Mas o que é legal é que, além desses três juntos,
existem ainda a participação de alguns convidados bastante interessantes. Olha só, eu vou ler para vocês alguns aqui. Deixa eu botar os óculos. Paul McCartney participa da música Come and Get It. Inclusive essa música é de autoria do próprio Paul McCartney e além de fazer os backing vocals ainda toca o baixo. Né? Slash, grande guitarrista Slash. Zack Starkey, né, filho do Ringo Starr, né, participa da música Whole Lotta Love. Bob Ezrin. Bob Ezrin foi o grande produtor, e além de compositor também, do Kiss e do próprio Alice Cooper. Tem grandes parcerias em composições com ambas as bandas, Alice Cooper e Kiss. Joe Walsh, guitarrista do Eagles, né, e também a carreira solo do Joe Walsh, participou da música I Got a Line on You, né, e a própria música Whole Lotta Love ele participa também. Robbie Krieger, guitarrista do The Doors, né, participa da música 5 to 1, de autoria do próprio The Doors, né, e a música One Jump to the Fire, que também tem o Dave Grohl, do Foo Fighters, né, na bateria. No Rock in Rio, né, ainda teve a participação de duas feras do Guns N' Roses, né, Duff McKagan no baixo e Matt Sorum na bateria, além do guitarrista do Sepultura, Andreas Kisser, na música School's Out. E para quem pensa que isso foi só uma brincadeira, né, a banda ainda se perpetuou e lançou um novo disco em 2017. Em 2009, professor de guitarra do Kirk Hammett, guitarrista do Metallica, Joe Satriani, se junta com dois ex-integrantes do Van Halen, Sammy Hagar e Michael Anthony, o baixista. E mais uma pérola, o baterista do Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Que banda é essa, gente? Pois é, eu tô falando do Chickenfoot. Chickenfoot, uma banda espetacular. Grandes músicas, né? Sexy Little Thing, Oh Yeah, Running Out. Olha, eles lançaram pouco tempo depois esse outro álbum aqui, Chickenfoot 3, que apesar de ter o nome 3, tá, é o segundo disco da banda. É uma banda bastante interessante, as músicas têm uma pegada bem legal, bem originais, a maioria das composições são do Sammy Hagar, tá? Uma outra composição também do Joe Satriani em parceria com o Sammy Hagar, né? E é festa total, tá? Lançaram também, para quem quiser conferir, né, essa banda tocando junto ao vivo, o DVD Chickenfoot Live, né? É isso aí. Em 2014, o baixista Billy Sheehan, né, um dos grandes baixistas do rock, né, que já tocou com David Lee Roth, inclusive no primeiro disco de solo do David Lee Roth, em parceria com Stevie Vai. Ô Alexandre Bittencourt, você esqueceu? O Billy Sheehan foi o grande baixista da banda Mr. Big. Mike Portnoy na bateria, baterista do Dream Theater. E finalmente na guitarra, o grande Rich Kotzen, que tem uma excelente carreira solo e foi guitarrista do Poison. Esses três caras se juntaram e fizeram o Winery Dogs. Esse é o primeiro disco. Na verdade ele está com a capa um pouco diferente, porque ele é uma versão que tem o CD, o primeiro CD do Winery Dogs, e o segundo disco é um disco ao vivo. Interessante, né? E em 2015 eles lançaram The Winery Dogs Hot Streak. Esse é o Billy Sheehan, Mike Portnoy e o Rich Kotzen.
Grande banda. E por último, para encerrar com chave de ouro, esse é um dos meus preferidos. O grande ídolo dos vocais, que veio da banda Free e depois do Bad Company, Paul Rodgers, se junta com a banda Queen e fazem um trabalho excepcional. Queen e Paul Rodgers, The Cosmos Rocks. Esse é o disco. Olha, o intuito desse trabalho não foi de forma alguma substituir o Freddie Mercury, até porque a voz do Paul Rodgers não tem nada a ver absolutamente com a voz do Freddie Mercury, né? E o nome do trabalho não é Queen, é Queen e Paul Rodgers, né? São duas figuras que se juntaram, né, para fazer um excelente trabalho. Inclusive, essa dupla de feras fez 2 DVDs maravilhosos. Return of the Champions, Queen e Paul Rodgers, né? Fizeram inclusive também o CD desse DVD, né? E depois, na sequência, fizeram Queen mais Paul Rodgers Live in Ukraine. Outro DVD maravilhoso. O repertório do show do Queen com Paul Rodgers é composto por músicas do Free, do Bad Company e do próprio Queen, sendo a maioria das músicas do Queen. E a personalidade, né, do Freddie Mercury é bastante respeitada por esses grandes artistas, né? Tanto o Queen quanto o Paul Rodgers, né, reservam um momento, né, dedicado ao Freddie Mercury, é uma homenagem para ele, onde as músicas Love of My Life e Bohemian Rhapsody são interpretadas pelo próprio Freddie Mercury em parceria com Brian May. Nesse momento, o Paul Rodgers sai do palco e deixa a música fluir para os fãs curtirem. Eu recomendo demais para quem é fã do Paul Rodgers, né, da época do Bad Company, do Free, né, que curtem o estilo de vocal do Paul Rodgers, até a carreira solo também, dele, que é muito legal, e que também é fã do Queen, né, que não percam esse trabalho inacreditável que eles fizeram. É maravilhoso, tá? Muita gente torceu o nariz, né? Mas quem torceu o nariz foram os fãs do Queen, né? Que só gostam do Queen e não conhecem o trabalho do Paul Rodgers, né? E é natural, porque tentaram fazer uma comparação da voz do Paul Rodgers com a do Freddie Mercury, como as duas vozes não tem nada a ver com uma com a outra. Teria mais a ver, por exemplo, com o George Michael, né? O George Michael tem um timbre de voz muito parecida com a do Freddie Mercury. Quem escutou aquela homenagem que eles fizeram juntos, o George Michael e o Queen, né, cantando Somebody to Love, sabe do que eu estou falando, né? E, na minha opinião, muito mais do que o Adam Lambert, né, que é uma nova versão do Queen, né, que botaram um rapaz novo lá, vencedor do concurso de cantores lá dos Estados Unidos, The Voice, né, acho que alguma coisa assim. Muito mais, né? Mas enfim, esse foi para fechar com chave de ouro. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, né? Foi um apanhado aí de grandes bandas, né, montadas por grandes artistas que nós gostamos muito, que são consagrados pelo rock e que ou fizeram, no caso, uma banda ou um trabalho cooperativo juntos e que nos deixou de boca aberta, né? Bocas abertas. Visite o site Comunica Tudo, do Marcelo D'Amico. Assuntos sobre músicas e muitas variedades. Tchau! É isso aí, pessoal. Aquele abraço. Até a próxima.